Sabe o que faz algo realmente durar? Pode ser uma empresa, um relacionamento, um legado. Hoje a gente vai dar uma olhada em alguns princípios bem antigos que parecem ter a resposta para isso. E vamos ver como fidelidade e verdade são tipo o alicerce de tudo que fica de pé no final. E para começar, vamos direto ao ponto com essa pergunta aqui. O que é que de verdade sustenta uma promessa? O que dá força para ela, seja uma promessa pequena ou uma daquelas que mudam a vida? É essa pergunta que vai guiar a nossa conversa. Bom, nossa primeira parada já nos joga no meio de uma crise. É uma história antiga, mas super atual, sobre como até as melhores intenções podem dar muito, muito errado. Mostra como a confiança é algo delicado e como a comunicação é, nossa, absolutamente essencial. Imagina só o cenário. As tribos de Ruben, Gade e Manassés acabaram de cumprir o dever militar delas. Estão voltando para casa e, no caminho, constroem um altar. Para o resto da nação de Israel, aquilo soou como um alarme de incêndio. Para eles, parecia um ato claro de traição, como se eles estivessem abandonando a fé que todo mundo compartilhava. A tensão, olha, ficou no ar na mesma hora. E o mais fascinante aqui é esse abismo gigante entre a intenção e a percepção. Dá uma olhada. De um lado, a intenção deles era criar um símbolo de união, um testemunho para as futuras gerações. Mas do outro lado, a percepção foi de rebeldia, de quebra de confiança. É exatamente nesse espaço, nesse mal entendido, que os conflitos mais perigosos acabam nascendo. E aqui a gente descobre o verdadeiro motivo, a preocupação real por trás de tudo. Não era rebelião de jeito nenhum. Era um medo profundo de que lá na frente os filhos deles fossem esquecidos, excluídos, que perdessem a identidade. Aquele altar era na verdade um investimento num legado. Era uma tentativa de construir algo que fosse durar muito mais tempo que eles. Felizmente a guerra não aconteceu. E como que evitaram? Através de um enviado fiel, um cara chamado Finéias, que foi lá para buscar a verdade em vez de simplesmente reagir à percepção. Ele ouviu, ele entendeu e com isso trouxe a cura para aquela situação. E isso, olha, ilustra perfeitamente esse princípio que nunca envelhece. Um mensageiro fiel traz cura, porque uma comunicação clara e honesta pode consertar até as piores crises de confiança. Certo? Mas e quando o problema não é um mal-entendido? E se for um engano de propósito? Essa nossa segunda parte agora vai explorar justamente isso, a busca pela verdade, o desafio de conseguir enxergar além da superfície para entender as intenções reais por trás das aparências. E essa questão nos leva para um outro cenário, um em que a aparência externa esconde uma realidade bem diferente. É um desafio sobre ter discernimento, sabe? Sobre separar o que é de verdade do que é só teatro. Lá no livro de Lucas, Jesus dá um exemplo bem claro disso. Dá uma olhada no lado esquerdo. Em público, os escribas passavam uma imagem de muita piedade. Mas aí, olha o lado direito, o que acontecia por trás das cortinas. As ações deles eram movidas por ganância, explorando as pessoas mais vulneráveis. É o contraste mais gritante que a gente pode imaginar entre a performance e a realidade. O nome para isso é hipocrisia. E não é só um erro ou um mal-entendido. É a escolha consciente de vestir uma máscara, de apresentar uma fachada que não tem nada a ver com a realidade por dentro. É exatamente o oposto da integridade que a gente viu que constrói um legado que dura. Então, no meio de tanta instabilidade, de intenções humanas que mudam e do perigo da hipocrisia, onde que a gente encontra um chão firme para pisar? A nossa conversa agora muda para um princípio fundamental, que serve como uma verdadeira âncora na tempestade. O conceito principal aqui é o de aliança. E olha, não é para pensar num contrato de negócios, que pode ser quebrado ou renegociado. É algo muito mais profundo. É um pacto solene, um compromisso que define um relacionamento de um jeito permanente, inabalável. O Salmo 89 descreve qual é a base dessa aliança. Ela não está firmada em sentimentos que vêm e vão, mas em pilares que não mudam. Retidão, justiça, amor constante e, acima de tudo, uma fidelidade que simplesmente não falha. A promessa, como a gente vê ali, é super clara. Não violarei a minha aliança, nem alterarei a palavra que saiu dos meus lábios. E essa ideia fica ainda mais forte no discurso final de Josué. Ele olha para trás, para toda a história do povo dele, e a conclusão é essa. Nenhuma única promessa falhou. A fidelidade foi de 100%. É esse o tipo de fundamento sobre o qual algo eterno pode de fato ser construído.
Ok, então se existe um fundamento assim tão fiel e confiável, a pergunta volta pra gente, né? Como que isso se conecta com as nossas ações? Sobre o que nós escolhemos construir o nosso próprio legado? Josué deixa um roteiro bem claro. Não é nada complicado, mas exige foco e dedicação. Ser forte, obedecer e, o mais importante, se apegar com firmeza àquele fundamento fiel. Esse é o mapa para construir um legado de integridade. E aí, em contraste total com isso, vem o aviso de Jesus. Enquanto Josué fala apeguem-se, Jesus fala cuidado. É um alerta contra o outro caminho, o caminho da performance, da aparência, daquele legado construído sobre a areia movediça da hipocrisia. No fim das contas, tudo se resume a essa escolha. Os textos nos apresentam dois modelos completamente opostos. Um é sólido, é verdadeiro e foi feito para durar. O outro é oco, impressiona por fora, mas uma hora ou outra está destinado a desmoronar. Isso tudo nos traz ao nosso desafio final, àquela pergunta que fica no ar depois de analisar todas essas histórias. A grande lição que a gente tira de todas essas narrativas, desde a crise lá no Rio Jordão até os avisos no templo, é a mesma. As coisas que resistem ao tempo são aquelas que têm como fundação a verdade e como material de construção a fidelidade. A aparência, sabe, elas desaparecem, mas a integridade fica. E assim, a gente termina com uma pergunta para reflexão. Olhando para a estrutura da própria vida, do trabalho, dos relacionamentos, quais são os materiais que estão sendo usados? A questão final não é só o que se constrói, mas sobre o que se constrói. E é essa escolha que define se algo vai ou não durar.